Olá pessoal, estamos aqui no Congresso. Acabamos de assistir o Congresso Brasileiro de Nutrição Parenteral e Enteral e acabamos de assistir uma aula muito interessante. Essa aula do Congresso a gente está cobrindo aqui para o NutriTime. Meu nome é Diogo Toledo e eu vou contar para vocês um pouquinho dessas 3 participações muito interessantes. O tema central dessa aula foi sobre como aplicar as novas recomendações de proteína. E quem que participou dessa mesa foi o Dr. William Manzanares, o Dr. Rodrigo Costa e a doutora Maria de Lourdes. Então vou começar um pouquinho a discutir o que o Dr. William Manzanares falou. O papel do Dr. William Manzanares era basicamente falar que como a gente pode ajustar essas novas recomendações que as diretrizes impõem para o paciente dentro da terapia intensiva. Quais são essas estratégias então? Aí ele discutiu ao longo da aula que, obviamente, os principais estudos que a gente tem de proteína hoje são estudos observacionais, mas é importante ficar claro que esse é um efeito associativo dos estudos observacionais, então não é um efeito de causalidade, ou seja, os estudos observacionais conseguem demonstrar que aquele paciente que recebe uma oferta proteica maior tem um desfecho mais positivo durante a internação e depois da internação desse paciente aí da terapia intensiva. Quais são as estratégias então para aplicar esse tipo de quantidade de proteína hoje que vem sendo recomendada, por exemplo, de um paciente com IMC menor do que 30, de 1,2 a 2 gramas por quilo por dia que a Sociedade Americana recomenda? A ideia que ele discutiu foi que hoje a gente está com um portfólio da indústria com dietas hiperproteicas, que elas têm essa capacidade de alcançar essa meta em determinados pesos e na maior parte desses pacientes isso é possível se tiver alguém fiscalizando esse tipo de oferta para esse paciente e não se preocupar tanto com uma oferta calórica. No outro, em contraponto a essas dietas hiperproteicas já existentes no mercado, elas não conseguem alcançar, a gente pode lançar a mão de módulos para esses pacientes, ou seja, suplementar um pouco mais de proteína para esses pacientes se não tem um alcance aí dessa meta. E uma outra estratégia muito interessante, que vai começar a surgir mais trabalho sobre isso estamos utilizando então a nutrição enteral padrão para esse paciente. Esse é um paciente que demanda uma resposta inflamatória maior. É um paciente altamente catabólico e que principalmente depois numa fase de reabilitação vai precisar dessa síntese de proteína e se essa quantidade não for alcançada, a gente pode utilizar então bolos de aminoácido endovenoso junto com a nutrição enteral hiperproteica. E que isso sendo feito exclusivamente depois da reabilitação desse paciente tem um ganho muscular e uma ressíntese mais interessante. Para finalizar a apresentação dele, ele comentou de um estudo onde nós aqui do Brasil vamos participar com o professor Darren Hyland, e isso é um estudo que chama EFFORT, é um estudo onde a gente vai comparar uma estratégia hipoproteica de 0,8 versus 2 gramas por quilo por dia nesses pacientes e vamos ver o que de resultado vai surgir disso. Na segunda palestra vem a doutora Maria de Lourdes e que ela pontua exclusivamente sobre oferta proteica no paciente idoso. Como que a gente ainda tem medo de oferecer proteína para esse paciente? E essa pergunta ela respondeu que sim, mas não que tem medo disso, mas que tem medo de desnutrir o paciente idoso se ele não receber proteína. E as causas pelas quais esses pacientes se desnutrem, se a gente restringir a oferta proteica desse paciente idoso, que já é um paciente que já tem uma alteração de paladar, já é um paciente que é mais inapetente, já é um paciente que tem mais doença crônica, a resistência anabólica desse paciente é muito maior quando compara em estudo em paciente com jovens, ou seja, o balanço nitrogenado para o paciente idoso para positivar merece uma oferta proteica maior do que o paciente jovem e a gente tem que parar com esse medo no paciente idoso de oferta proteica e se preocupar mais então com a proteína, principalmente nesses pacientes que podem ser sarcopênicos já pela idade e essa sarcopenia pode ainda prejudicar muito mais esses pacientes. E por último, a palestra mais polêmica, e nós escolhemos, não é porque eu faço parte da comissão científica, mas a gente escolheu com cuidado esse tipo de pergunta que a gente ia fazer. Eu devo ainda perseguir a relação N-Cal? Que todo mundo ainda se pergunta sobre essa estratégia, principalmente quando eu estou falando de um paciente na terapia intensiva. E quem respondeu isso foi o Rodrigo Costa, de Goiânia, e ele fez um passeio pelo tempo, mostrando que antigamente a gente aceitava níveis muito mais elevados de oferta calórica.
E essa oferta calórica para esses pacientes, então, poderiam ser prejudiciais ao longo do tempo, principalmente num bloqueio de uma síntese proteica que ele demonstrou isso hoje em alguns estudos. E o mais interessante na pontuação que ele fez, ou em todo o raciocínio que ele montou sobre esse tipo de relação NCAL, é que já existem estudos mostrando que uma faixa fixa com uma relação engessada de caloria e uma oferta proteica X e uma relação fixa de caloria, uma oferta proteica 2x, o balanço nitrogenado nesse subgrupo de paciente que recebe o dobro de proteína consegue melhorar. Ou seja, ele não está utilizando essa quantidade de proteína a mais ou essa quantidade que ele precisa para utilizar como fonte energética, e sim como uma fonte de proteína para ressíntese muscular. É claro que tem pacientes que não se adequam a esse tipo de perfil. Então dá para a gente individualizar e customizar esse tipo de estratégia na tomada de decisão. Ou seja, identificar esse paciente que merece mais proteína e não se preocupar hoje com essa relação NCAL, como a gente tem que buscar esse tipo de perseguição todas as vezes em relação a NCAL ou versus oferta proteica. Acho que foi isso que ficou de mensagem. Queria agradecer a atenção, a gente vai passar esses highlights aí em outros temas também, e um bom congresso a todos. Espero que todos estejam acompanhando.